Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse dia, por nossa vida, pelo cuidado, pela proteção do Senhor. Pedimos que o Senhor venha abençoar esse momento de estudo da Tua Palavra, que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração, abrindo o nosso entendimento, retirando toda dureza de coração, tudo aquilo que nos atrapalha de compreender verdadeiramente a Tua vontade. Usa Teu servo como instrumento em Tuas mãos para falar somente aquilo que é a Tua vontade, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que necessitamos ouvir. Que realmente seja um estudo conduzido pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo e que tudo possa ser para a honra e glória do Teu santo nome. Fala conosco sempre através do Evangelho e é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Então, a semana passada nós falamos um pouco sobre a questão da importância da palavra, né? A importância da gente conhecer mais a Deus e da gente ter o parâmetro certo no momento de buscar a Deus. Então isso é muito importante para Deus. Por quê? Porque às vezes a gente pode estar buscando a Deus do nosso jeito, não do jeito de Deus. E existe uma maneira certa, existe um padrão certo por Deus. Só que Deus é muito bom mesmo, e Ele vai até nos ajudar nesse processo. Deus a gente acha que não, mas Ele está trabalhando ao nosso redor, em nossa vida, para nos ajudar a ter esse conhecimento dEle, a ter esse relacionamento mais íntimo com Ele. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do verso 26, fala o seguinte: de um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Então tudo que acontece na nossa vida não é por acaso, né? Então o lugar onde a gente nasceu, o lugar onde a gente cresceu, a família que a gente fez parte, tudo isso vem de acordo com o propósito de Deus. Então a gente nasceu num determinado lugar, a gente mora num determinado lugar, e o ponto é que Deus fala que é para que a gente de alguma maneira buscasse Deus. Tateando, de alguma maneira a gente conseguisse encontrar Deus, embora Deus não esteja distante da gente. Então, significa que Deus está muito próximo da gente, né? Ele quer se relacionar conosco, mas tem que ter um passo nosso, né? Eu falei isso aqui já em outra vez, em direção a Deus. Deus ele está lá no céu, olhando, observando nós, a nossa vida, o nosso coração, para que de alguma maneira a gente venha encontrar Deus, embora Ele não esteja distante de nós. Então, de que maneira nós podemos encontrar Deus, embora Ele não esteja diante de nós? Eu vou citar alguns exemplos de pessoas que estavam buscando a Deus da maneira delas e que Deus de alguma maneira direcionou essas pessoas para que elas buscassem Deus da maneira correta. No livro de Atos também, no capítulo 10, eu acho que eu já citei algumas dessas passagens, mas fala sobre um homem chamado Cornélio, que era um centurião romano. Lá diz em Atos capítulo 10, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Quem é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmola subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro.
que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou isso, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus familiares, e contando-lhes tudo o que havia acontecido. Então aqui esse homem, conhecido como Cornélio, ele era uma pessoa já religiosa. Era uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa que orava constantemente, que fazia suas orações a Deus, era uma pessoa do coração bom, ele dava esmola para as pessoas. Então Deus percebeu que no coração desse homem tinha uma disposição muito grande de buscar a Deus. Era um homem já religioso, era um homem já temente a Deus de certa forma. Só que por mais que esse homem fosse já um homem de certa forma religioso, um homem já temente a Deus, existiam algumas coisas sobre Deus que ele ainda não sabia. Ele buscava Deus de coração mesmo, porém ele não estava buscando a Deus completamente da maneira correta. E às vezes também nós somos religiosos, né? Nós somos pessoas que fazemos orações, nós vamos à igreja, nós fazemos um tanto de coisa. Nós ajudamos as pessoas que nós temos a oportunidade, mas isso não significa necessariamente que se a gente for uma pessoa religiosa, que a gente está completamente dentro da vontade de Deus. Só que a vantagem de você ser uma pessoa já religiosa, uma pessoa que tem essa propensão a buscar a Deus, esse desejo de buscar a Deus, é que Deus percebe isso e vai, de alguma forma, direcionar para que você busque a Deus da maneira correta. E o que Deus fez diante de tudo isso? Ele vai até o apóstolo Pedro e manda Pedro ir até a casa de Cornélio, onde ele iria falar com Cornélio o que ele deveria fazer. Então, você percebe que Deus, quando ele quer ajudar uma pessoa, ele quer ajudar uma pessoa a se aproximar mais dele, a conhecer mais do Evangelho, a ser uma pessoa religiosa, não do nosso jeito, mas do jeito de Deus, ele vai usar pessoas para fazer isso. Então tudo é determinado por Deus. Então tudo que a gente está fazendo aqui agora também é uma maneira que Deus está usando para que nós, vocês, eu e todos, conheçamos mais qual que é o propósito de Deus tem para a nossa vida. E aí Pedro vai lá na casa de Cornélio, ele vai para a casa dele e começa a falar com Cornélio sobre qual que era o plano de Deus para a vida de Cornélio e da família de Cornélio. E a partir daquele momento, a vida de Cornélio e da família dele começa a ser transformada pelo Evangelho. Por quê? Porque ele era uma pessoa religiosa, ele era uma pessoa que orava, ele era uma pessoa que dava esmolas, mas ainda faltava uma série de coisas sobre Deus, de como servir a Deus da maneira correta, que ele não entendia ainda, que ele não conhecia, que ele não sabia. E houve essa necessidade de que Deus fosse lá e apresentasse a verdade para ele. E assim acontece conosco. Deus ele vai usar pessoas para chegarem até nós e para falar, eu vejo que você é uma pessoa realmente religiosa, você busca a Deus, você ora, você clama, você participa de culto, de uma missa, de qualquer coisa que seja, qualquer atividade religiosa que seja, mas falta alguma coisa para você. Você precisa compreender coisas que você ainda não chegou ao conhecimento. E aí que entra outras pessoas que Deus usa. Então, Deus quer fazer na nossa vida a mesma coisa que fez na vida de Cornélio. Esse é o primeiro exemplo. E aí Pedro fala sobre Deus para Cornélio e a vida de Cornélio é transformada. Ele se converte ao cristianismo, à vontade de Deus. Um outro exemplo que nós temos também na palavra de Deus no livro de Atos é do apóstolo Paulo. Lá no Atos 9 fala sobre a história dele. Eu vou ler mais uma vez. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente olhou ao seu redor e viu uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém dirá o que você deverá fazer. Então aqui mais um homem, que era um homem muito religioso. O apóstolo Paulo, ele era muito religioso mesmo. Ele era um judeu que foi ensinado pelos melhores professores do judaísmo. Era um homem completamente dedicado a Deus. Só que quando Jesus surgiu, quando o cristianismo iniciou, Paulo, ele não via as coisas da maneira que verdadeiramente eram, porque ele estava cego espiritualmente. Ele era uma pessoa dedicada, ele era uma pessoa muito temente a Deus, porém ele estava perseguindo a igreja por não compreender o propósito de Deus ainda. Só que aí o que Deus vai fazer? Acontece esse evento lá, quando ele estava indo justamente para prender pessoas da igreja, e aí ele tem esse encontro, ele cai lá por terra, e aí na continuação da história ele vai ficar cego, né, por 3 dias. E aí Deus, mais uma vez, ele fala: eu vou te mandar alguém até você para te falar o que você tem que fazer. E aí Deus vai mandar na casa de Paulo Ananias, que era um discípulo de Jesus, um discípulo do Senhor. E Ananias começa a falar de Deus para Saulo e sobre o plano que Deus tinha para a vida de Saulo. Então é isso que Deus faz. Às vezes tem muitas pessoas que são resistentes à palavra, são resistentes ao cristianismo. Ah, não, esse negócio de igreja, de crente, de religião, não, eu nunca vou partir para isso, não. É que igreja é coisa de pastor querer ganhar dinheiro e coisa. Tem muita gente que tem muita resistência. Tem gente até que fala mal, critica, e às vezes isso é por não conhecer o plano de Deus para a vida delas. E às vezes são pessoas até mesmo religiosas. Tem muitas pessoas que têm uma certa resistência com relação a Deus e são pessoas religiosas. E às vezes o que está precisando para essa pessoa? Ela conhecer Deus verdadeiramente. Era o que faltava para Paulo. Ele era uma pessoa dedicada, era uma pessoa fervorosa a Deus, mas ele precisava conhecer Deus de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais correta. E aí, mais uma vez, analisem que os exemplos são semelhantes. Deus vai mandar uma pessoa, mais uma vez, dessa vez manda Ananias, para ir lá até a casa de Paulo, onde ele estava, e falar do plano de Deus para a vida dele, e mostrar que por mais que ele tivesse uma certa religiosidade, a religiosidade que ele tinha não estava agradando a Deus. Ele precisava de mudança. Ele precisava de uma transformação na maneira dele pensar e na maneira dele agir. E às vezes é isso que Deus está querendo fazer conosco. Ele quer mudar a nossa maneira de pensar religiosamente. Ele quer mudar a nossa maneira de agir religiosamente. E não é uma questão de opinião, o que uma opinião de uma pessoa ou de outra. É o que Deus já falou na palavra dele. Não é à toa que nós, graças a Deus, nós vivemos num país, que é o Brasil, que é um país considerado cristão. Então, todo mundo tem Bíblia, todo mundo tem acesso à Bíblia, todo mundo tem acesso ao cristianismo. Então, a gente tem conhecimento, a gente tem o acesso à verdade de Deus. Basta nós abrirmos o nosso coração e Deus vai entrar, Deus vai mostrar. Eu costumo falar o seguinte, que aquilo que a gente estiver procurando, a gente vai encontrar. Se você está em busca da verdade, Deus vai te conduzir à verdade. Igual Paulo foi conduzido à verdade, igual Cornélio foi conduzido à verdade, igual você pode ser conduzido à verdade. Mas se você não estiver em busca da verdade, você vai ser levado para qualquer outra coisa. Você vai ser enganado, você vai ser ludibriado espiritualmente. Por quê? Porque, igual eu falei, a Bíblia mostra que nos últimos tempos haveriam vários tipos de religiões e vários tipos de formas de buscar a Deus. E o fato de ter esse tanto de formas de buscar a Deus não significa necessariamente que são aprovadas por Deus. As práticas que são aprovadas por Deus são aquelas que estão nas Escrituras. Não é à toa que você vai ver que tem pessoas aqui que eram muito religiosas, como Paulo, como Cornélio, onde Deus teve que falar: não, peraí, eu sei que realmente vocês são pessoas religiosas sinceras. Só que eu preciso dar uma ajuda para vocês, eu preciso mostrar para vocês melhor qual que é a minha vontade. E aí ele entra na vida da pessoa e transforma. Aconteceu com esses 2 homens. Uma outra situação é de
de um eunuco, de um homem lá da Etiópia. Lá em Atos 8 também está escrito, fala que um anjo do Senhor disse a Filipe, que era um dos discípulos, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante carregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Vocês entendem que aqui mais uma vez é a atuação de Deus para ajudar uma pessoa a conhecer melhor ele. Esse homem ele estava viajando quilômetros de distância, ele estava saindo de uma cidade, de uma região para ir para uma outra cidade para adorar a Deus. E ele estava carregando com ele uma parte da Bíblia, ele estava lendo o profeta Isaías. Só que ele estava lendo a Bíblia, ele estava lendo o profeta Isaías, ele não conseguia compreender o que ele estava lendo. Só que Deus, na sua onisciência, já sabia que ele sabia de tudo que iria acontecer, ele manda Filipe lá, vai lá e acompanha esse cara. Eu quero que você ajude esse cara a me conhecer de maneira melhor. E aí Filipe fala, você entende o que você está lendo? Ele fala, não, como que eu posso entender se ninguém não me explicar? E aí Filipe começa a explicar sobre Deus para esse homem, e ele começa a aprender de Deus, e a vida dele também é transformada, se você ler o restante das Escrituras. Então, às vezes, a gente também é uma pessoa religiosa, uma pessoa que busca a Deus. Às vezes você até tem o hábito de ler a Bíblia. Você lê a Bíblia, só que às vezes tem muita coisa que você lê na Bíblia que você não entende. Você precisa de alguém para te ajudar a compreender melhor. Alguém que ame a Deus para te ajudar a compreender melhor. Então, quando Deus percebe que isso está acontecendo com a gente, Ele vai fazer com que uma pessoa procure você para te ajudar a conhecer melhor a Bíblia, né? Eu acho que eu falei a semana passada que antes também eu li a Bíblia muitas vezes, e às vezes eu entendia, às vezes eu não entendia, até o dia que alguém começou a estudar a Bíblia comigo e me falar do plano de Deus para a minha vida, até que eu me converti a Deus. Eu percebi que eu poderia até ser uma pessoa religiosa, mas eu não era uma pessoa que agradava a Deus, de acordo com aquilo que as Escrituras diziam. Então é isso que Deus quer fazer. Às vezes você é uma pessoa religiosa, porém você não está agradando a Deus. Por quê? Porque tem coisas que você faz que Deus não pediu para você fazer, e tem coisas que você deveria fazer que você não está fazendo. Isso serve para qualquer pessoa, para mim, para você. Só que quando você conhece a vontade de Deus, você conhece as Escrituras, isso aqui vai te libertar para você fazer aquilo que é a vontade de Deus. Porque tem um perigo muito grande, sabe? Um perigo muito grande, e Jesus advertiu isso lá no Evangelho de Marcos. Qual que é o perigo que tem da nossa caminhada religiosa? Tem um perigo. E então a gente tem que ficar esperto com relação a isso. Lá em Marcos capítulo 7, a palavra de Deus diz, Marcos 7, versículo 6. Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Então aqui Jesus ele cita uma passagem de Isaías para chamar a atenção das pessoas religiosas daquela época. Dos judeus, por quê? Porque os judeus eles começaram a criar um tanto de tradição na caminhada espiritual deles, de uma forma que eles achavam que estava agradando a Deus. Então havia uma série de tradições. E aí o que Deus chama a atenção? Peraí, vocês
me honram com os lábios, vocês falam que me amam, né? Você pode fazer o que for. Você pode cantar para Deus, você pode adorar a Deus, você pode orar para Deus, você pode fazer um tanto de coisa. Às vezes você está fazendo um tanto de coisa para Deus, Deus fala, tudo que você está fazendo para mim é em vão. Tudo é em vão. Por que é em vão? Porque nós estamos, às vezes, deixando de fazer o que a Bíblia ensina, nós estamos desobedecendo os mandamentos de Deus, e a gente está se apegando a um tanto de tradições humanas. Muita coisa que tem hoje, religiosamente falando, são tradições, gente. E tradição não leva ninguém para o céu. A gente não tem que ficar apegado a tradição nenhuma, não. Tem algumas tradições que não influenciam em nada. No final das contas, não fazem diferença nenhuma. Mas existem tradições que, às vezes, ao invés de nos aproximarem de Deus, elas estão nos afastando de Deus. Por isso que ele fala, é em vão o que vocês estão fazendo. Às vezes o povo fala, Deus, glória a Deus, aleluia, fala um tanto de coisa para Deus, e Deus fala, mas cara, você está falando esse tanto de palavra bonita, você fala que me ama, você fala que quer me seguir e tal, mas tudo que você está fazendo é em vão, por quê? Porque você está fazendo coisas que eu não te pedi para você fazer. Você está tendo atitudes que não estão de acordo com a minha palavra. Então a gente tem que dar uma transformada na nossa maneira de pensar, gente. Uma transformada. O fato, se você tiver, tipo assim, o que acontece? Às vezes a gente cresceu e viveu aprendendo um tanto de coisa. Um tanto de tradição, um tanto de coisa. Às vezes a gente nasceu numa determinada religião e coisas desse tipo. Aí de tanto você ver isso, de você estar tão acostumado a conviver com isso, você passa a acreditar que isso é a vontade de Deus. Tem um ditado popular que diz o seguinte, é mais fácil se acreditar na mentira contada 1000 vezes do que na verdade que é essa apresentada pela primeira vez. Então, às vezes, de tanto você ouvir falar uma coisa, você acaba achando que isso é verdade. Você acaba acreditando que isso é a palavra de Deus e não é. Por quê? Porque quando você começa a comparar nas escrituras, você fala, mas espera aí, aonde que Deus falou isso? Aonde que Deus me pediu para fazer isso? Aonde que Deus me falou que a igreja deveria ser dessa maneira, ou de tal maneira, ou que religião deveria ser de acordo com o gosto de cada um? Não existe nenhuma passagem nas escrituras que falam isso. Então eu tenho que, peraí, se Deus não falou isso, eu tenho que me atentar. Eu tenho que me atentar assim como o apóstolo Paulo percebeu. Falou, nossa Deus, eu fiz tanta coisa errada, coisa que o Senhor nem tinha pedido para me fazer, eu estava fazendo e agora eu sei que eu estava errado. E aí isso vai motivar você a fazer o que é certo a partir desse momento. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A gente precisa da verdade de Deus para ela nos libertar. E aí, o que Deus está tentando fazer com a gente nesse momento? O que Deus está querendo fazer com você nesse momento? A mesma coisa que ele fez com o apóstolo Paulo, a mesma coisa que ele fez com Cornélio, a mesma coisa que ele fez com o eunuco etíope e a mesma coisa que ele fez com um monte de gente. Ele quer abrir nossos olhos. Ele quer retirar toda a cegueira espiritual que existe em nossa vida, para que a gente não seja mais enganado por nada. Porque a única coisa que comprova que a gente está dentro do caminho de Deus ou não é a palavra. É o que a Bíblia ensina. Nada pode ir além do que a Bíblia ensina. É por isso que lá em Apocalipse a gente leu que ninguém pode acrescentar ou tirar o que tem na Bíblia. Ninguém tem autorização de Deus para ensinar algo diferente do que tem na Bíblia. Então, se eu cair na besteira de seguir algum ensinamento ou de fazer alguma coisa fora do que é o parâmetro de Deus, é ruim para mim mesmo, é ruim para mim o meu relacionamento com Deus. Mas Deus está querendo ensinar diferente e a verdade liberta. Você vai ver que o apóstolo Paulo, depois que ele conheceu a verdade, ele mudou completamente. Você vai ver que quando você for conhecer a verdade, nossa, peraí, é mesmo. Antigamente era assim, assim, assado. E agora eu percebo que não era essa a vontade de Deus. A tradição, gente, ela tem um poder tão grande de influenciar a gente. Você vê foi aqueles anos atrás, daquele negócio, daquele ataque de 11 de setembro lá nos Estados Unidos, que aquele pessoal lá da religião islâmica foi lá com aqueles aviões lá. Aquilo ali eram pessoas religiosas, gente. A gente acha que não, eu nunca seria capaz de... Cada um tem sua própria religiosidade, sua tradição. Aqueles homens têm uma tradição, eles têm uma religião onde eles acreditam que quando eles fizeram aquilo,
aquela era uma forma de agradar a Deus. Eles estavam convictos no coração deles. Eles tinham fé em Deus, que aquilo era algo que agradava a Deus. Só que era uma fé sem entendimento. Então tudo aquilo que a gente faz sem o entendimento não agrada a Deus. O muçulmano, quando joga um avião lá sobre uma torre, achando que ele está destruindo os inimigos de Deus, na verdade ele está fazendo algo com fé, mas é uma fé que não é baseada no conhecimento de Deus. Então, tudo aquilo que a gente faz, se não for baseado no conhecimento de Deus, é vão, é inútil. Então, Deus, ele quer que, através dessas passagens que a gente aprendeu hoje, eu não vou me alongar muito, ele quer que a gente faça pelo menos uma reflexão. Uma reflexão seguinte: será que eu estou seguindo mais aos mandamentos de Deus? Ou estou seguindo tradições de homens? Ou estou seguindo tradições humanas? É por isso que em qualquer lugar que você for, qualquer religião, qualquer templo de qualquer igreja que você for, eu aconselho, leva a sua Bíblia. Leva a sua Bíblia e qualquer pessoa que falar, avalia. Olha lá, o que essa pessoa está dizendo. Vai lá e lê o que a pessoa leu, lê o capítulo da Bíblia todinho, lê o contexto, para você não ser enganado, para você ver realmente se aquilo é a vontade de Deus ou não. E Deus vai te dar a direção. Deus conhece um coração sincero e Ele não vai deixar que você seja enganado, a menos que você queira. Deus, ele vai te dar a direção, Ele vai te dar as condições, mas a decisão de fazer de acordo com a vontade de Deus é nossa. Ele não vai te obrigar. Deus não vai te obrigar a tomar as decisões que são suas. Deus não me obrigou a tomar as decisões que são minhas. As minhas decisões eu que fui tomando a partir do momento que eu fui conhecendo melhor a Deus e o Evangelho foi transformando meu coração. Então Deus quer fazer isso com todas as pessoas do mundo, porque Deus ama as pessoas. Ele quer que a verdade transforme nosso coração. Então agora fica com vocês para dúvidas, perguntas e questionamentos, se quiserem, agora ou quando tiver outra oportunidade.